pessoal! Nós vamos começar então um curso. Esse é o curso de programação, de introdução à programação com C Sharp, tá? Então, a linguagem que a gente vai utilizar nesse curso é a linguagem C Sharp, uma linguagem da Microsoft, mas depois eu comento mais a respeito dessa linguagem. A ideia dessa aula de hoje é que a gente comece a entender alguns conceitos que são necessários para programação. Esses conceitos, na verdade, são conceitos que, independente de qual linguagem você estiver utilizando, você precisa saber, tá? Então, o primeiro conceito que eu quero tratar com vocês é o conceito de algoritmo, tá? Então, na verdade, quando você for desenvolver um programa, você precisa, então, na verdade, construir primeiro, né, um algoritmo. E aí, o que é esse algoritmo, né? O algoritmo é uma sequência de passos que a gente usa para resolver um determinado problema, tá? E aí, então, se a gente for pensar nisso, a gente constantemente, né, no nosso dia a dia, está resolvendo problemas e seguindo algoritmos, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter um algoritmo para tomar banho, tá? Então, uma sequência de passos que a gente realiza para tomar um banho, tá? E aí, o meu algoritmo para tomar o banho pode ser diferente do seu, geralmente vai ser. Isso não significa que ele está errado. Significa que é possível, então, eu ter diversos algoritmos para resolver o mesmo problema, tá? Isso realmente não existe problema, tá? Às vezes, na verdade, o que a gente vai depois, né, com o avançar aí no aprendizado de programação, a gente vai perceber que algum algoritmo pode ser mais eficiente que outro, tá? Isso também às vezes tem a ver com aí a quantidade de passos ou a forma que você estruturou ele. Mas assim, para introdução a gente não vai estar preocupado. O importante é realmente resolver o problema, tá? Então vamos pegar esse aí do banho. Qual seria o meu algoritmo para tomar banho? Tá, então o meu algoritmo para tomar banho, eu pego a toalha, né, vou pro banheiro, né, tiro a roupa. Então, vejam que assim, o meu algoritmo eu levo a toalha para o banho, pro banheiro. Eu tiro a roupa lá no banheiro. Ligo o chuveiro, né? Entro no chuveiro, começo a ensaboar. E aí vejam que eu posso colocar, por exemplo, uma condição de testar. Se eu for lavar o cabelo, aí eu passo shampoo, repito, tá? Então posso ter ali uma repetição também, né? Passo o condicionador, tá? E desligo, né? Depois enxago, né? Desligo o chuveiro e pego a toalha, me enxugo, visto a roupa. Finalizei então o meu problema aí, né? O meu algoritmo para tomar banho. Tá? Agora, o que acontece? Aqui nós vamos estar preocupados, né, com criar algoritmos que é possível virar um programa. Então, esse do banho, particularmente, a gente não vai conseguir programar ele, né? Porque, na verdade, a gente, uma pessoa, um ser humano, está executando aquela sequência de passos para poder é, resolver o problema. Tá? Então, aqui no nosso curso, a gente vai fazer uma série de algoritmos, né, para resolver problemas que a gente consegue realmente programar. Tá? Então, muitos dos nossos exemplos, dos nossos exercícios, acaba usando a matemática mesmo, que é cálculo, aí a gente realmente resolve ali um cálculo e consegue trazer ele, né, para a programação, tá? Aí, dando continuidade, então, que são os nossos programas? Eles são instruções, um conjunto ali de passos, né, que resolve um problema e que a gente traduz para uma linguagem de programação, por isso C Sharp, tá? Que é uma linguagem, então, que na hora que a gente, né, executar, que realmente compilar os nossos programas, ele vai gerar ali uma linguagem que consegue conversar com o computador, tá? Então, o desenvolvedor é que precisa, então, construir essa solução do problema, tá?
e fazer com que o computador responda. Tá? Então, a inteligência na programação, quem constrói é o desenvolvedor. Por isso, então, o primeiro passo que eu falo é a gente construir um algoritmo, resolver aquele problema, construir um algoritmo e depois fazer a tradução para uma linguagem de programação. Tá? Então, são esses passos que a gente tem que usar para realmente a gente desenvolver, né, os nossos programas. É errado a gente tentar pegar um problema e já ir para a linguagem sem pensar em como que vai ser a solução dele. Tá? Então, constantemente, durante aí o nosso curso, eu vou estar falando a respeito disso, tá? De pensar primeiro como que é a solução do nosso problema, tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês também assim quais são os componentes, né, de um sistema de informação, que também é o tipo de programa, né, que a gente vai estar lidando, ele tem ali três partes, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui essa divisão. Então, olha só, gente, os componentes do sistema de informação, eu gosto de iniciar, né, colocando essa caixa, né, como se fosse uma caixa preta, que é o local que a gente vai encontrar o processamento, tá? Então, o processamento envolve toda a lógica, toda a inteligência do programa, né? E o usuário ele não consegue ver isso, tá? Então, o usuário não sabe o que está aqui dentro do processamento. O que o usuário vai ver são outras partes, né? Na verdade, ele vai tanto ver a entrada, porque ele vai nos informar qual que é a entrada, como a saída, tá? Então, aqui, ó, eu gosto de colocar como sendo que está chegando aqui nessa caixa preta, é o que a gente chama de entrada, tá? Vou colocar aqui como é. Tá? Então, essa é a entrada de dados. São os dados que o meu usuário precisa informar, tá? Pro computador, né? Para o programa, para que ele execute um processamento e gere o que a gente chama de saída. Deixa eu colocar aqui de outra cor, tá? E aí eu gosto de colocar essa setinha como sendo a saída, tá? Então, um programa ele tem uma entrada ou mais de uma entrada, na verdade, ele pode ter uma ou várias entradas de dados, processamento, um ou mais também, e uma ou mais saída. Tá? Eu gosto de usar um exemplo do caixa eletrônico para a gente entender o que são as entradas de dados, o que são os processamentos, o que são as saídas. Tá? Eu falo que no caixa eletrônico, por exemplo, na hora que você chega lá, constantemente o caixa eletrônico vai estar comunicando com o usuário ali, né, do sistema. Tá? Então, o usuário chegou e de cara ele vê lá uma tela no qual aparece o que ele precisa, né? Quais são os dados que aquele programa precisa. Então, ele pede para inserir o cartão, tá? Uma vez que o usuário insere o cartão, ele está inserindo ali, na verdade, dados, né? O cartão está ali contendo dados da conta, qual que é a conta, né? Agência e conta. Bom, aí depois o programa pede, né? O caixa eletrônico pede para inserir a senha. Então, mais uma vez, o usuário está inserindo um dado que é a senha. E vejam que nesse momento ele vai realizar um processamento que é validar se aquela entrada, se aquela agência e conta, a primeira entrada, bate com a senha, né? Ele vai recuperar esses dados ali de um banco de dados e vai processar, tá? E então o processamento são os cálculos, são, né, verificações, validações, tudo que o programa vai estar realizando ali internamente, que a gente não consegue ver enquanto usuário. Tá? Quem vê isso, quem constrói isso é o programador, é o desenvolvedor. Tá? E tudo que a gente tem como saída ali, né, que o usuário consegue ver de resultado, é o que a gente chama de saída. Mas assim, a gente tem também saída de texto, né, das solicitações que o programa está pedindo para o usuário informar.
que são os dados que ele precisa ir informando, tá? Mas vejam que eu costumo falar que a saída é o resultado que o usuário quer ver, tá? Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo um programa para calcular a média aritmética de 3 notas, o que o usuário quer ver? Ele quer ver o resultado, essa média que foi calculada, tá? Ele vai informar para a gente o quê? As 3 notas, porque se ele não informar quais são essas 3 notas, eu não consigo processar esse cálculo, tá? E aí, então, e ele quer ver o quê? O resultado dessa média que foi calculada. Se eu mostrar para ele as 3 notas, ele não vai ficar satisfeito. Ele está esperando que esse programa calcule o quê? A média aritmética de 3 notas, tá? Então, a saída está muito relacionada com o nosso resultado, tá? O resultado esperado pelo usuário. E a entrada são os dados que o usuário precisa me dar para que eu consiga processar e fazer os cálculos, fazer as validações e as verificações. Então, basicamente, são esses três os componentes, né, de um sistema de informação, que são os sistemas que a gente vai estar lidando aqui nesse curso de introdução. Tá? Então, para essa aula, são esses conceitos que a gente precisa entender. Bom, gente, então a ideia é a gente ir caminhando com esse curso, né, de C Sharp, introdução a C Sharp, e a ideia é que a cada semana eu poste pelo menos um vídeo. Possivelmente, nesse começo, eu vou tentar postar mais do que um, né, para a gente chegar realmente na parte prática, a parte que realmente é interessante, né? Então é isso, tá bom? Então fiquem aí ligados no canal, né? É, clica no joinha se você gostou desse primeiro vídeo. Se inscreva se você não tivesse se inscrito. Clica também para receber notificação, para que na hora que eu poste um vídeo você fique sabendo, tá bom? Conto aí com a colaboração de vocês. Um abraço.